Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos fazer esta aula aqui falando sobre os sistemas construtivos a seco, mais especificamente sobre a utilização dos containers na construção civil e a proporção que ele tomou durante o passar das décadas em que ele deixou de ser utilizado especificamente para o transporte e passou a ser utilizado bastante na construção civil. Então, essa aula vamos abordar o sistema construtivo em containers. Mas primeiro, eu quero trazer para vocês, até para deixar um pouco claro os itens de abordagem desse tema, é que primeiro nós vamos contextualizar. Para quem não tem conhecimento de containers, ainda para quem assistir e ainda for novidade, então a gente vai fazer a contextualização sobre containers, trazer umas informações mais específicas sobre container. E a partir daí, a disseminação, o uso que teve ao longo do tempo, as transformações que foram feitas e, a utilização dos sistemas construtivos. Por ser o sistema construtivo a seco e trabalhar com o container, mas também teve vários outros materiais que foram agregados a esse container, a esse sistema construtivo a seco, em função de novos materiais, de novas tecnologias ou até mesmo da estética da composição formal. Então, para iniciar essa aula, gosto de trazer essa imagem aqui para deixar um pouco mais descontraída a imagem. Então, vamos pensar que o container, que basicamente ele é móvel, ele acabou se tornando estático, para servir para uma outra função, seja ela residencial, corporativa, comercial, enfim, para que tivesse um outro uso. Então, eu trago para vocês essa pessoa que fez a utilização desse ônibus e acabou transformando na sua residência, incorporou numa edificação bem simples e ficou algo que chama atenção. Talvez não seja tão confortável, enfim, mas que transformou aquilo que foi feito para o ônibus, que existia para uma função, transformada numa outra função, se tornou a residência, nesse caso aqui. Então, para falar um pouco de containers, no contexto geral, ele foi desenvolvido para executar o transporte, transportar mercadorias de diversas formas, diversas tipologias de mercadorias, desde sistemas a granéis, produtos metalúrgicos, enfim, uma série de produtos, se não todos os produtos, é possível transportar dentro dos containers. Então, primeiro e mais importante, ou o que ganha mais destaque, com relação a esse tipo de transporte, é o transporte marítimo. Por que marítimo? Porque o container cabe em grandes quantidades sobre os navios e ele tem um sistema modular, um sistema de encaixe. Então, ele tem duas medidas padrões, que é possível fazer essa combinação de empilhamento de Lego, como se fosse montando as cargas. Então, o marítimo, que é o mais utilizado, o transporte terrestre também é bastante utilizado, porque entre o marítimo e o terrestre eles se complementam, porque o container chega até no porto, a partir do porto é distribuído por via terrestre ou via aérea essa mercadoria para os seus clientes, seus fornecedores. E o aéreo, que também é bastante utilizado, mas é um sistema diferente de container, Então, se vocês forem procurar,
pesquisar sobre containers aéreo não é exatamente desse formato, mas também é considerado como um container. Por isso que ele acabou ficando em destaque aqui, uma vez que ele está numa cor um pouco mais suave, e tem 3 asteriscos aqui para identificar que não é esse mesmo container aqui que é feito pelo transporte aéreo, mas sim é possível transportar a mesma mercadoria que transporta nesse container, transporte-se no container aéreo, né? E as dimensões desses containers, então? Então, essas aqui são as dimensões, 20 pés e 40 pés. O que significa 20 pés e 40 pés? Exatamente a diferença do comprimento desse container. Então, 20 pés são 6 metros e 5 centímetros. O 40 pés são 12 metros e 19 centímetros. Em compensação, né, as medidas de largura 2,43, elas são iguais para os dois, porque justamente medidas padrões para colocar no navio, colocar em cima do caminhão, colocar na prancha de trens. Então, esses meios de transporte requerem uma padronização. E a altura também, 2,59, são medidas externas. Medidas internas acaba ficando um pouco menor em função da própria estruturação do container. Então, 2,60 também é a altura, justamente para que possa atender as normas de logística, de tráfego pelas rodovias, né, e por aí afora, até mesmo, né, pela questão da montagem do empilhamento, tanto nos pátios de depósito como em cima dos navios. Então tem que ter a mesma altura, a mesma largura. O que difere é o comprimento. Por falar em tipologias, esses containers, eles possuem diversas tipologias, né? Aqui estão apenas 4 tipologias, mas tem mais de 4, né? Deve chegar em torno de 10 tipologias de container. Então, o mais utilizado é esse dry, que é esse que está aparecendo nessa imagem aqui, que para uso geral, vamos pensar assim, para basicamente todos os tipos de carga. O container plataforma, na verdade, é só uma plataforma em que é como se fosse um pallet, né? E que pode-se colocar toda a mercadoria sobre essa plataforma. Claro que mais é para transporte de caminhões, aviões, sem a possibilidade de empilhamento, porque só é a plataforma, então não é possível empilhar. O container tanque, que é para transporte de produtos líquidos e gasosos, né? Por exemplo, combustível, nitrogênio, produtos químicos, enfim, produtos líquidos em tanque, como se fosse tanque de combustíveis. E os reefers, então, destinado a câmaras frias, principalmente para produtos perecíveis, né? Por exemplo, carne que vai transita via navio, elementos, objetos ou mercadorias que precisam ficar em baixa temperatura. Então, são containers específicos com isolamento térmico, né? E ainda tem todo o processo de refrigeração, o próprio motor de refrigeração nesses containers. Então, e tem outros modelos, né? Tem os modelos exclusivos para aviação, que não estão colocados aqui, porque o intuito dessa aula é falar sobre os containers que estão sendo utilizados, que são utilizados na construção civil. Os containers voltados para transporte aéreo não são utilizados na construção civil, né? E aí, o material utilizado para esses tipo de container é aço, né? O aço galvanizado, o aço Corten, resistente a todo esse processo físico, né? Que é o esforço solicitado
conforme a tipologia de carga, né, o tipo de mercadoria que vai transportar tem que resistir o balanço do navio, o empilhamento, a estruturação para esse tipo de mercadoria que está dentro. E, então, feito de aço, mas dividido em duas partes. A estrutura, que são as peças horizontais, vamos chamar isso aqui como se fossem as vigas inferiores e superiores, e os montantes verticais, que servem como se fossem pilares para haver a possibilidade do empilhamento desse material. E os fechamentos, então, que são essas chapas onduladas de aço cortem, extremamente resistente, que faz o fechamento e também faz a solidarização dessa estrutura, mantém essa estrutura mais rígida. Então, essa composição de estrutura e fechamento faz com que o container fique mais resistente. A função, o uso desse container. Então, como falado anteriormente, né, ele pode ser transportado via marítima, né, por navios, e observem a quantidade de containers empilhado. Então, esse container deve ter uma estrutura resistente para suportar todo o peso, né, de uma pilha de containers. Então, marítimo, transporte térreo, né, via rodovias, então em caminhões, basicamente os caminhões carrega 1 ou 2 containers, dependendo do formato da carroceria do caminhão, ou transporte, né, via ferroviária. Normalmente, via ferrovia, o transporte mais voltado para grãos, né, containers a granel, que daqui já embarca para exportação, da lavoura direto para exportação. Então, esse é o formato, né, mais tradicional de transporte para esses containers. Então, a partir daqui, a gente percebe que é possível pegar aquele container, né, foi possível e está sendo possível, pegar aquele container que é utilizado para o transporte e que deixou de exercer essa função e transformar em containers residenciais ou corporativos ou comerciais, desde bares, café, restaurantes, lojas, ou residencial no formato de condomínio, apartamentos ou edificações unifamiliares. E aqui eu já trago 2 exemplos bastante clássicos e visíveis sobre a utilização desse container. Lembrando que, a partir do momento que você adquire um container, ele não está pronto para ser utilizado como uma residência, como uma edificação corporativa ou comercial. Ele passa por um longo processo de manufatura, de adequação. A princípio, né, ele passa por um processo de desinfecção, que é para fazer toda a lavação dele, a desinfecção, para eliminar as impurezas, né, elementos impróprios, né, para estar em contato com os seres humanos. Então, é feita essa desinfecção. A partir daí, é feita a manutenção dele ou a manufatura de transformação. Então, vocês podem perceber que, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, esse container, ele é um container, né, de 12 metros ou de 40 pés, em que foi recortado basicamente todo o fechamento nessa parte em balanço. Então, criado esse reforço, porque foi tirado a chapa que estruturava toda a estrutura, que fazia a solidarização, e transformado em grandes elementos vazados que foi substituído por aberturas por vidro, né, esquadrias e fachadas. Então, nessa parte frontal, onde tinha as portas, foram retiradas as portas do container, né, e colocado uma fachada, né, uma esquadria de vidro.
nessa lateral e na outra lateral também. Porém, houve essa preocupação e o entendimento de que o container perdeu um pouco o seu aspecto estrutural. Então, foi colocado essa mão francesa inclinada aqui para que favorecesse a estruturação do container, que não ficasse vulnerável e nem perdesse a sua função estrutural. Então, tem que passar por um processo de transformação, que é fazer as aberturas, retirar os excessos que não faz parte do projeto, da composição, e aí vem todas as partes complementares. Então, o fundo aqui foi criado um gesso, iluminação, o revestimento interno, pintura nova, toda a parte de elétrica, hidráulica, a estrutura de baldrame para ser apoiado esses containers. Então, ele passa por essa transformação. Já nessa segunda imagem aqui, é possível ver um formato de condomínio, de um edifício, onde acontece esse empilhamento de containers. Então, como lá no navio é possível fazer o empilhamento, nas edificações também é possível fazer esse empilhamento. Então, observem aqui, que cada coluna dessas são unidades habitacionais, como um hotel pequeno, uma pousada, algo assim que remete a residências multifamiliares. Então, cada container compunha uma unidade residencial. E claro, além da transformação do container para, por exemplo, colocação de esquadrias, de aberturas, de janelas, de vidros, há também a parte que complementa esses containers. Então, por exemplo, foi deixado um vazio aqui, mas foi criada essas plataformas metálicas que se transformam em escadas, em sacadas, em corredores, áreas de circulação. Então, são as partes complementares além dos containers. Passando do residencial, vamos trazer aqui o corporativo. O corporativo no sentido de utilização para escritórios, para atendimento, de uma forma, digamos assim, comercial também, mas vamos classificar aqui como a parte corporativa de atendimento ao público. Então, esse primeiro container, que é um container mais simples, esse protótipo, é um escritório de atendimento a pessoas, então, um pequeno escritório. Essa parte aqui, que é um coworking, esses containers amarelos, então, ele contempla inúmeros escritórios, então tem escritórios na parte superior, na parte inferior, e percebo também que as áreas complementares, então criado escadas, criados passarelas, esse cowork foi feito em containers, mas foi feito dentro de um barracão em que a cobertura é uma cobertura independente, é uma cobertura que não faz parte do container, então você pode perceber. Aqui, já esse outro, do primeiro exemplo, a cobertura é o próprio container, então, assim como ele vem lá da função dele, do porto, ele fica com a própria cobertura. Então, todo esse processo depende muito dessa composição formal, que se desenvolve durante o projeto de arquitetura. Então, espaços corporativos. Aí vem áreas comerciais, então, de atendimento, venda de produtos, por exemplo. Então, é possível utilizar um container para fazer cafés, lanchonetes, bares, restaurantes, mas também como lojas, para venda de roupa, calçado, produtos, enfim. Então, na área comercial também bastante utilizável. Passando por toda essa transformação. E aí, além de todas essas ressignificâncias do container, é possível ver como o container passa por essa transformação.
Então, não é simplesmente colocar o container, fazer os recortes, ou a manufatura, ou a adaptação do container, mas também há a necessidade de fazer essa transformação. Então, nessa imagem aqui está bem visível essa transformação. Foi colocado o container, né, empilhado eles, feito esse balanço, mas também foi na mesma concepção do container, foi feita essa área complementar. Então, utilizando, né, estrutura aparente, bastante visível, essa parte mais bruta, sem muito acabamento. Então, feito essa composição, desde do processo da edificação, mas também em toda a parte de paisagismo, distribuição de layout, explorando os aspectos visuais, tudo que tange a composição formal da edificação. Em termos de materialidade também é possível abusar um pouco, digamos assim, do uso dessa materialidade. Então, nesse projeto, nessa concepção projetual, pensou-se em deixar as laterais, né, com a própria chapa, que é o fechamento original, né? E aí aqui nesse meio deixar só os montantes dos containers e fazer todo um processo, né, um trabalho de revestimento em madeira para que tenha acabamento, que tenha essa composição juntamente com o deck de madeira e que fique, né, uma forma geométrica bastante interessante. Então, a utilização desse material, basicamente aqui é a madeira, mas também foi retirado bastante partes desse container. Então, foi retirado todas as portas, né, que elas estavam nesses retângulos. Então, retirado as portas do container para colocar esses envidraçamentos, esses painéis de vidro, né, para explorar o visual do entorno dessa edificação. Aqui um outro projeto, um tanto quanto mais simplificado, mas que utilizou do container e o cliente não deixou aparente toda aquela parte daquela chapa de aço cortem que é original do container e revestiu toda ela de madeira de pinos. Então, basicamente, ficou uma caixa, né, revestida com madeira. Mas ainda algumas formas ficaram, né? Ele criou, subiu um pouco mais aqui, criou uma espécie de uma platibanda. Então, essa porta continuou, mas tem uma outra porta de vedação para dentro. Então, foi feita essas adaptações. Essa lateral aqui foi recortado um grande trecho aqui da placa de aço do fechamento do container original para colocar essas esquadrias. Então, ele cria uma nova versão para a utilização do container. Aqui a gente trabalha não somente com a parte de materialidade, que é manter, por exemplo, boa parte, né, desse aspecto do próprio container, né, mas também identificar a composição, a trabalhabilidade que exigiu se fazer nesse container. Então, né, trechos aqui retirados das portas, colocado grandes painéis de vidro, né, os containers recortados as laterais, justamente para colocar as esquadrias, apreciar a paisagem do seu entorno. Aí tem toda a questão de ventilação, insolação, para que o container possa trazer um ambiente agradável e não ficar ou muito fechado, ou muito aberto, ou muito exposto às condicionantes naturais, climáticas principalmente. E também percebo que foi feita toda uma base de concreto, concreto aqui justamente para absorver essa composição formal, em que eu tenho dois containers no sentido longitudinal e mais dois containers no sentido transversal. Então, utilização de materialidade, a transformação do container e principalmente a composição formal que foi estabelecida para este projeto. Então,
É uma arquitetura modular, porque o container é um módulo que você pode trabalhar esse empilhamento, essa composição lado a lado, com transpasse no sentido transversal um ao outro. Enfim, várias são as possibilidades de trabalhar. Mesmo que seja modular, que trabalhe com aquele tamanho específico, não te traz um engessamento de não poder criar os elementos compositivos, e sim criar esses elementos compositivos de diversas formas. Dentro dessa composição formal, como já estava falando, as possibilidades são inúmeras, né? É como se você pegasse os containers no formato de Lego e fosse fazendo esse empilhamento, essa composição. E não é só a composição geométrica dos blocos de container, se eu coloco um em cima do outro, lado a lado, biapoiado ou não, cria um vazio entre eles, enfim, mas as possibilidades de manufatura, de trabalhar com o container, abrir uma parede maior para que possa ter uma fachada mais ventilada, fazer balanços, fazer estruturas complementares. Então abre um leque de possibilidade que não é limitado, né? É ilimitado a nossa criatividade, a criatividade do profissional que vai desenvolver um projeto, profissional de arquitetura, e até a própria função vai determinar até que ponto é possível chegar com a criação dos containers. Então pode-se trabalhar com cores, com vidro, com iluminação, com interiores, com revestimentos, né? Então abre uma possibilidade enorme de se trabalhar dentro desse sistema construtivo. As possibilidades são inúmeras, né? Esse projeto, por exemplo, né, optou-se em colocar 3 containers empilhados, como se fosse um triplex, né? Então, 3 containers, basicamente esse do meio aqui deslocou-se no sentido longitudinal, criando um balanço, né, que colocou em destaque, além de estar em balanço, o destaque ficou por conta, né, do recorte que foi feito eliminando a parte dos fechamentos e colocando grandes painéis de vidro, né? E ainda na outra extremidade acaba ficando um terraço, uma área de acesso também aqui. E percebe que lá dentro foi criadas escadas, foi feito um recorte no assoalho, foi criado elementos, né, para como fosse gesso, forro, iluminação, toda a parte de projeto de interiores. Então, as composições são diversas. O que chama atenção nesse não é exatamente o aspecto da cor em si, mas 2 aspectos bastante que chamam a atenção. A criação dessas janelas redondas, como se fossem escotilhas, né? Então, talvez pela incidência do sol nessa região aqui, então criou-se janelas menores, criando fachadas um pouco mais fechadas, né? E a utilização desse container aqui como posicionado exatamente na inclinação da escada. Então você tem acesso dentro dessa composição e aí você tem a escada para chegar no segundo pavimento. Então utilizou-se um container inclinado na mesma posição da escada, justamente para fazer essa composição. E até coloca uma cor um pouco diferente aqui para chamar mais atenção. E perceba aqui, né, enquanto essa parte edificável aqui da composição, há algumas janelas, né, uns painéis de vidro um pouquinho maiores, né, diferentemente esse da escada, em que esse da escada basicamente só ficou a parte da cobertura do container, a parte superior, e os montantes estruturais, os 4 montantes estruturais. Então todos os fechamentos foram removidos e o fundo também, porque faz a composição da escada. Então a criatividade vai muito além, né, da rigidez daqueles 2 módulos, que é o 40 pés e o 20 pés. Então há muitas possibilidades para se trabalhar.
está entrando ou se consolidando, melhor dizendo, além do projeto de containers, a arquitetura modular, que está abrindo um grande leque. Nós, do escritório Gilmar Moreira Arquitetura, também estamos trabalhando com arquitetura modular. Pode ser ela em containers, né, que tem o tamanho padronizado, porque é o tamanho do container, mas a arquitetura modular vai além disso. Não vou me aprofundar agora nessa aula, vai ficar para um outro momento em que vai ficar gravado no meu canal do YouTube, buscando trazer as informações para vocês dentro de outros aspectos da arquitetura modular. Modular pode ser em madeira, pode ser em aço leve, no sistema light steel frame, ou estrutura metálica pesada. Enfim, são vários materiais utilizados para arquitetura modular, e o sistema de containers também entra como arquitetura modular. E para fechar, então, a nossa aula, eu trago aqui essa linda Kombi, que ela foi transformada, né, justamente para criar esse ponto de conexão com o container, né, porque a Kombi também tem um tamanho padrão, ela tem umas medidas de comprimento, largura e altura, assim como o container, e é possível fazer diversas transformações dentro de uma Kombi, de um motorhome ou de um veículo que tenha espaços adequados para essas transformações. Então aqui fica, né, que a gente possa remeter um pouco lá nos primeiros slides, onde tinha aquele ônibus transformado num motorhome ou numa residência adaptada dentro de um barracão telheiro, e aqui por último essa Kombi que a gente entende que é possível fazer a transformação, basta ter essa criatividade e ter o conhecimento do que é possível fazer. Então, encerramos aqui a aula e eu deixo aqui primeiramente o meu muito obrigado a todos vocês que assistem essa aula, mas também convido vocês para participar das minhas redes sociais, né? Tanto a parte no Instagram, esse próprio canal do YouTube, o site disponível, canal no Facebook. Então, aqui no próprio YouTube tem todos esses endereços, esses links para vocês acessarem. E curta a página aqui, se inscreva na página, encaminhe para as pessoas que têm interesse em participar também. Ok? Obrigado.